Hoje a gente vai trabalhar um pouco do desenho tradicional. No caso, a gente vai fazer um retrato de um personagem de um filme conhecido. E os materiais são o seguinte: a gente vai precisar de lápis com gramatura 6B, se possível melhor ainda. A gente vai precisar de uma borracha, apontador ou ferramenta de apontar. Aqui eu vou usar também um limpa-tipo. E eu tô aqui com o meu celular com a minha referência. Vai ficar sempre do meu lado aqui. Então a gente vai trabalhar algumas técnicas aí pra gente poder exercitar o desenho tradicional. Bom, aqui a gente já vai começando inicialmente pelo esboço. O esboço do rosto a gente faz primeiramente um círculo. A gente divide esse círculo dessa forma. Aqui a gente vai cortar para fazer a parte de baixo da face. Em seguida aqui eu vou extrair através de riscos, onde seria aqui ó, o posicionamento da cabeça do parceiro dele aqui, né? Defino com esse risco aqui onde seria o centro do rosto. Ele está numa posição lateral, enquanto esse está na posição mais frontal. Então vamos lá. Aqui eu já vou esboçando um pouco da volumétrica do nariz. Eu não tenho certeza ainda de como é essa forma. Então a gente começa com o esboço de um nariz bem genérico mesmo. O nariz ele está dentro de uma forma de um triângulo equilátero, virado com a ponta para cá. Lembrando que nessa parte aqui de cima a gente tem esse osso aqui um pouco mais proeminente. Sempre analisando aqui a referência. A gente vai seguindo os passos aí dos traços que são mais marcantes aqui. O personagem que eu tô fazendo aqui é o Capitão Barbossa, do filme do Piratas do Caribe. É um personagem aqui que ele é um pouco velhinho já, né? Tem bastante marca de expressão. E ele tá num plano bem interessante aqui, com um olhar bem focado, assim, um pouco sarcástico. E aqui nessa fase a gente vai tentando achar um pouco do shape mesmo. Depois, quando tiver um pouco mais definido aqui, aonde se encaixa as proporções do rosto dele, a gente vai tentar extrair um pouco da sensação que ele está transmitindo, do olhar. Pessoal, lembrando que principalmente quando você está fazendo esboço,
segura o lápis aqui um pouco mais acima. Porque aqui você consegue ver exatamente onde está batendo a ponta do seu lápis. Se a pessoa desenha muito com o lápis assim, ó, ela perde a mobilidade do braço. Ela perde aqui, né, um pouco da destreza. Aqui eu com o lápis na ponta, além de eu não fazer força nos meus dedos, não exercer muita pressão, eu consigo ver exatamente o que eu estou fazendo. Eu tenho liberdade de movimentação maior. Então vale muito a pena aí exercitar. Ah, mas tô acostumado a fazer assim. Desacostuma e aprende do outro jeito. Só ver como vai fazer bem para vocês. Ela, mas eu gosto de desenhar direto, sem fazer o esboço antes. Mas aí você não vai saber se o seu boneco vai caber direito na folha. Porque às vezes, se você fazer o boneco direto, ele pode acabar com o nariz lá na ponta da folha e a boca não vai caber. E aí você vai ter que excluir todo o desenho, fazer tudo de novo. Então a melhor opção é a gente fazer todos os esboços aqui. Eu não tenho nada definido ainda aqui, com certeza também. A única coisa que eu tenho aqui são rabiscos. Eu vou procurando aqui que eles me guiem. Vou buscando aqui, ó, pelo volume da barba. Durante o processo tudo vai virar um borrão. Devia ter trazido carvão, né, velho? Lembrei disso. Ele tem uma marquinha aqui que é bem peculiar aqui, define bem aqui, ó. Perdida aqui no meio do rosto. A gente vai tentando achar um pouco o que seria as sombras. Quando você for fazer a sombra, pinta ela com a lateral do lápis e preenche sempre na mesma direção, para deixar numa forma mais uniforme.
Aqui eu já vou tirar um pouco aqui do shape do olho dele. A gente vai tentando encontrar que o volume ele é mais triangular aqui em cima. E embaixo ele é praticamente reto. Tô tirando de uma forma aqui ainda bem grotesca ainda. A outra parte ali é um pouco mais arredondada. Esse olho aqui tá um pouco mais aberto também. No final do olho aqui, ó, a gente faz um pouquinho para frente a pálpebra para pegar aqui o ponto lacrimal. Perceba aqui o tanto que eu coloquei para baixo esse nariz, eu subi ele um pouco. Bandana praticamente encosta aqui na sobrancelha e ela desce. Procura o shape aqui, ó, da silhueta do rosto dele. Vê se o ângulo está correto. Eu ainda não tenho certeza se as formas estão corretas aqui. Ainda tem apenas um borrão aqui. A gente faz a fundura aqui da boca. A gente tira o shape do lábio dele. Por enquanto só o básico. Nenhuma dessas formas está correta. Ainda estou tentando buscar aqui. É um processo que é difícil. Não é fácil você encontrar o shape da forma. Dentro de todos esses rabiscos que tem aqui, tem muitos mais erros do que acertos. Então a gente vai tentar reverter aí essa situação através da observação das formas. Uma forma boa de identificar aqui os volumes é tentar ver tudo de forma geométrica. Como a parte superior do crânio aqui como um círculo. Aqui numa forma mais quadriculada.
Aqui a gente tira um shape aqui, ó, do que seria essa parte mais funda da cabeça. Isso tudo gera sombra. Essas geometrias geram profundidade. Agora eu vou dar outro pedacinho de papel higiênico. Eu vou espalhar um pouco aqui desse grafite. Perceba como vai ficando mais uniforme. Aqui é um pouco onde a mágica acontece. Tente espalhar mais nas partes que ficam as sombras mesmo. As partes mais iluminadas a gente deixa um pouco mais claro ali, não precisa passar tudo. Cuidado para não estragar o desenho nesse processo aí, que vocês podem exagerar aí, estragar o desenho. Agora a gente vai usar um pouco de borracha. E a gente vai identificar aqui com a pontinha da borracha. Se a sua borracha estiver muito arredondada, pede para uma ajuda de um adulto para cortar um pedaço dela, para deixar ela um pouco pontuda, assim, ó. Que a gente vai, na verdade, desenhar com essa borracha. Vou ficar com a minha referência um pouco mais próxima. Que a minha referência um pouquinho mais próxima aqui. Eu vou marcando aqui, ó, alguns pontos onde a luz é mais predominante. E essa luz e sombra que eu tô extraindo aqui da folha, essa luz que eu tô extraindo da folha, ela vai me ajudar juntamente com a sombra a identificar corretamente, ou mais precisamente, a forma do rosto desse personagem.
Movimentos bem minuciosos aqui, ó, com a borracha, que vai tentando achar. Vou dando alguns toquinhos com a borracha aqui só para dar uma clareadinha a mais na região aqui do rosto. Eu escureci muito. Bom, agora a gente tem aqui uma forma mais definida. Eu tô sentindo que eu tô me aproximando mais do que a proposta do rosto do personagem. Que eu vou usar um pouco do limpa-tipo para tirar um pouco do excesso da sombra aqui. Agora eu vou vir aqui com riscos mais precisos. Do que seria a forma aqui que eu tô buscando. Agora eu já tenho pontos de referência aqui suficientes que podem me guiar aqui melhor para definir o traço do personagem.
pegando as sombras mais secundárias, sombras que são menores. Para me encontrar melhor aqui dentro do desenho. Que eu vou fazendo já alguns fios daqui da cavanhaque dele. O fio começa forte, termina fino, para dar efeito de profundidade. Deixando alguns fios aqui mais claros para representar aqui onde a luz está batendo aqui na barba dele. Que eu vou carregar as sombras um pouco mais forte para dar bem profundidade pro desenho. Sempre na mesma direção.
Uma técnica boa para não manchar aqui o seu desenho, quando tiver com muita sombra, você põe uma outra folha por cima, que aí evita de você ficar tocando. Agora mais uma vez com papel higiênico, vou uniformizar. Segura pelas pontinhas da folha aí, que para não dobrar, evitar amassar a folha. Agora aqui com a borracha a gente vai fazer algumas sombras, umas pontos de luz, os fios de barba mais esbranquiçados. Agora vamos trabalhar um pouco aqui o rosto do amiguinho. Pessoal, esse foi o trabalho de likeness do Capitão Barbossa. Tentem fazer, se vocês não conseguirem, fazem mais de uma vez, tentem 2, 3, 4, quantas vezes forem preciso, até vocês chegarem no resultado satisfatório. Lembrando de seguir todas as regras do passo a passo.
separar um lugar direitinho, que você esteja confortável. Vocês colocar uma música que vocês gostam, uma música que te acalme, para vocês fazerem o processo do desenho também ajuda bastante na concentração, certo? Agradeço aí a todos e é isso aí.